E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química pra Tu, e aqui quem fala é Ingrid Valesca. Mas antes de irmos ao assunto, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo e não esqueça de compartilhar com os amigos, beleza? A aula de hoje falará um pouquinho sobre o carbono e os tipos de ligações covalentes. E, a princípio, começaremos falando e discutindo um pouquinho a respeito da teoria estrutural de Kekulé. No início do século XIX, o problema que se apresentava aos químicos não era o de determinar a composição das substâncias orgânicas, mas sim o de descobrir como os átomos se uniam para dar origem às moléculas. Nessa época, os químicos já conheciam substâncias diferentes com a mesma composição, ou seja, que tinham a mesma forma molecular, mas que apresentavam propriedades como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade diferentes. Portanto, essas substâncias deveriam ser constituídas de moléculas que apresentavam os mesmos átomos, mas eram unidos de diferentes maneiras. Mas e como seriam esses arranjos? A resposta a essa pergunta foi dada em 1858, quando Kekulé, um químico alemão, introduziu o conceito de valência, que segundo o qual átomos de elementos diferentes deveriam ter potência combinatória também diferentes, isto é, valências distintas. Kekulé estudou particularmente o carbono e descobriu que esse elemento apresenta uma potência quádrupla de combinação, ou seja, é tetravalente. Ele faz 4 ligações. Além disso, concluiu que os átomos de carbono têm a propriedade de unir-se entre si e com átomos de outros elementos, formando longas estruturas que são característicos dos compostos orgânicos e são chamados de cadeias carbônicas, e denominou esse fenômeno de propriedade do encadeamento. Com esses conceitos, Kekulé forneceu subsídios para que outros químicos pudessem determinar a estrutura do carbono e entender melhor as reações que envolvem compostos orgânicos. A teoria estrutural de Kekulé pode ser resumida em 3 itens. O primeiro diz que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. O segundo diz que as 4 valências do carbono são equivalentes e coplanares, ou seja, equivalentes é que são iguais e coplanares é que estão no mesmo plano. E terceiro, os átomos de carbono podem ligar-se entre si, originando cadeias. Em seguida, ocorreu a evolução da fórmula estrutural do carbono, devido ao rápido desenvolvimento da química orgânica e à consequente obtenção de novas substâncias. Foi verificado que, a partir da teoria de Kekulé, que propunha uma estrutura plana para o carbono, não se conseguia explicar algumas propriedades verificadas nessas novas substâncias. Em 1874, Van 't Hoff e Joseph Lebel criaram um modelo espacial para o carbono. Nesse modelo, os átomos de carbono são representados por tetraedros regulares, sendo que o carbono ocupa o centro do tetraedro e suas 4 valências correspondem a seus 4 vértices. Com esse modelo, os diferentes tipos de ligação que ocorrem entre átomos de carbono foram representados da seguinte maneira: ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Para cada um desses tipos de ligação, temos exemplos da fórmula espacial, fórmula estrutural e a fórmula molecular. Na ligação simples, os tetraedros estão ligados por um vértice apenas. Na ligação dupla, os tetraedros estão unidos por 2 vértices e uma aresta. E na ligação tripla, os tetraedros estão unidos por 3 vértices e uma face. Posteriormente, veio a evolução do modelo do carbono, onde as propostas para o carbono estudadas até algum momento foram criadas para um modelo que apresentava um átomo como maciço e indivisível. A evolução desse modelo atômico proposta por Rutherford Bohr, que considerava o átomo descontínuo, isto é, com núcleo e eletrosfera, possibilitou o surgimento de novos modelos para explicar as ligações efetuadas pelo carbono. Em 1916, Lewis propôs que os átomos se ligavam por meio dos pares eletrônicos da camada de valência. A representação dessas ligações por pares eletrônicos foi denominada fórmula eletrônica de Lewis. Nesses 2 exemplos temos o metano e o etano. No carbono, como sabemos que ele é tetravalente, ele faz 4 ligações, ele tem 4 elétrons na sua última camada de valência, enquanto o hidrogênio ele tem apenas 1 elétron em sua última camada de valência. Para satisfazer a regra do octeto, para estabilizar esses elétrons, então, quando
cada hidrogênio faz uma ligação com um elétron do carbono, então temos aí essa junção através dos pares eletrônicos, fazendo com que a molécula ela se torne estável, ou seja, agora ela tem 8 elétrons. O tipo de ligação em que os átomos se unem por meio de pares eletrônicos é conhecido por ligação covalente. A partir das fórmulas eletrônicas, podemos escrever as suas estruturas planas, que são essas que vocês estão vendo aí. Devido ao fato de as moléculas orgânicas serem tridimensionais, utilizam-se modelos que mostrem sua estrutura e sua geometria. As representações tridimensionais mais utilizadas são mostradas aí nessa figura que vocês estão vendo, indicadas pelas letras A, B, C e D. Na letra A temos o modelo tetraédrico de Van't Hoff. Na letra B, o modelo conhecido por pau e bola, no qual os átomos são representados por esferas em cores fantasia e as ligações por varetas. Na letra C, o modelo conhecido por preenchimento espacial, no qual esferas em cores fantasia representam os átomos e sua disposição espacial. E na letra D, o modelo conhecido por cunha e traço, no qual os traços indicam ligações da seguinte maneira. O tracinho simples são as ligações entre átomos no mesmo plano, que nesse caso seria o da folha, como se a gente estivesse desenhando isso aí numa folha. Então, significa dizer que estão todos no mesmo plano. Quando temos esse tracinho escuro, preto preenchido, a ponta indica um átomo no plano da folha e a parte mais larga é um átomo acima do plano da folha. O inverso a ele, que é o tracinho mais claro, cinza, a parte mais larga indica um átomo no plano da folha e a ponta um átomo atrás do plano da folha. A fim de facilitar a compreensão desses modelos, vamos padronizar as cores e os tamanhos relativos para cada átomo. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a ligação covalente. Ela ocorre entre átomos que têm a tendência de receber elétrons para atingir a estabilidade eletrônica, que na maioria das vezes é alcançada quando o átomo fica com 8 elétrons em sua camada de valência, que é a regra do octeto. Os átomos com apenas uma camada eletrônica, que é a K, no entanto, atingem a estabilidade com 2 elétrons nessa camada. Esse tipo de ligação é caracterizado pela formação de pares eletrônicos entre os átomos participantes. Esquematicamente, a ligação covalente entre dois átomos genéricos A e B pode ser representada da seguinte maneira. Nessa tabelinha temos aí a tendência do átomo A, que é de receber elétrons, e a do átomo B também é de receber elétrons. E a classificação pode ser hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio se ligando com hidrogênio, ametais se ligando com ametais e ametais se ligando a hidrogênios. Como exemplos, temos aí essa tabelinha com algumas fórmulas moleculares, as fórmulas eletrônicas e as fórmulas estruturais. E como seria a ligação covalente hoje? Atualmente, considera-se a existência de orbitais, que são regiões na eletrosfera dos átomos nas quais é máxima a probabilidade de se encontrar o elétron. Cada tipo de subnível corresponde a um tipo de orbital, ou seja, uma nuvem eletrônica. E esses tipos de subníveis correspondem a uma região do espaço com um formato característico e com uma orientação determinada. Assim, os orbitais existentes no subnível S são diferentes dos que constituem o subnível P. Os orbitais do tipo S apresentam uma forma esférica e os do tipo P têm a forma de um duplo ovoide e 3 orientações espaciais possíveis, sendo elas o orbital PX, PY e PZ, de acordo com essa figura que vocês estão vendo. Graficamente, cada orbital é representado por um quadrado. Assim, para os subníveis S e P, temos essa tabelinha aí que vocês estão vendo. No subnível S, a quantidade de orbitais é 1, aí temos as representações, a espacial e a gráfica com apenas um quadrado. O subnível P tem a quantidade de orbitais, que é 3, a forma espacial dele, a representação, e a representação gráfica são os 3 quadradinhos, que é o orbital PX, PY e PZ. Os elétrons que preencherão os orbitais geralmente são representados por setas, ou para cima ou para baixo, sendo que o sentido da seta indica o movimento de rotação do elétron, denominado spin. Esse modo de representar tem finalidades didáticas. Em uma amostra de um elemento químico, existe a mesma probabilidade de o elétron no orbital apresentar rotação no sentido horário ou no anti-horário. Assim, para o primeiro elétron do orbital, estão corretas ambas as formas, com a seta para cima ou com a seta para baixo.
A distribuição eletrônica em orbitais segue duas regras, o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund ou regra da máxima duplicidade. O princípio da exclusão de Pauli diz que em um orbital, qualquer que seja, cabem no máximo 2 elétrons com spins opostos, isto é, com movimentos de rotação contrários. A regra de Hund, ou regra da máxima multiplicidade, diz que o preenchimento dos orbitais de um mesmo subnível deve ser feito de modo que se obtenha o maior número possível de elétrons isolados, ou seja, desemparelhados. Desse modo, veremos alguns exemplos de distribuição eletrônica envolvendo os orbitais. No exemplo do boro, temos um elétron desemparelhado nos orbitais p. No exemplo do carbono, de acordo com a regra de Hund, temos 2 elétrons desemparelhados nos orbitais p. No nitrogênio, temos 3 elétrons desemparelhados nos orbitais p. Para o oxigênio, temos um orbital p completo com 2 elétrons emparelhados e 2 orbitais incompletos com 2 elétrons desemparelhados. O mesmo ocorre para o flúor. Temos 2 orbitais p completos e um orbital incompleto, que é com um elétron desemparelhado. Um novo modelo proposto por Linus Pauling por volta de 1960 permite-nos ter uma ideia de como a ligação covalente acontece por meio de orbitais atômicos. De acordo com Pauling, a formação dos pares eletrônicos característicos da ligação covalente corresponde a uma interpenetração de orbitais atômicos incompletos, ou seja, que possuem só um elétron, sendo que esses elétrons devem apresentar spins opostos. Dessa interpenetração resulta um novo orbital, denominado orbital molecular, que contém um par eletrônico. Dessa maneira, cada orbital incompleto de um átomo corresponde à possibilidade de uma ligação covalente. Se um átomo no seu estado fundamental apresentar X orbitais incompletos, ele poderá efetuar X ligações covalentes. A fim de comparar as duas explicações para as ligações covalentes, a de Lewis e a de Pauling, e entender melhor o modelo de Pauling com os orbitais, estudaremos agora com as mais simples das moléculas, a do gás hidrogênio, que é formada pela união de 2 átomos de hidrogênio. A distribuição eletrônica do átomo de hidrogênio é Z igual a 1, onde Z é o número atômico desse átomo, e é dada por: como cada átomo de hidrogênio apresenta um orbital incompleto, ele poderá fazer somente uma ligação para originar a molécula de hidrogênio. Essa representação, que indica apenas a interpenetração parcial dos orbitais, é a maneira mais simples de mostrar graficamente a ligação. Na verdade, os orbitais atômicos deformam-se, dando origem ao orbital molecular, que contém os 2 elétrons com spins contrários e envolve os 2 átomos participantes das ligações. Pelas ilustrações, pode-se perceber que a interpenetração dos orbitais ocorreu ao longo do mesmo eixo, sendo denominada ligação sigma. O orbital molecular, nesse caso, é denominado orbital molecular sigma, e como a ligação ocorreu por meio de 2 orbitais do tipo S, ela é denominada ligação sigma do tipo S mais S. No próximo vídeo, que será a continuação dessa aula, iremos ver sobre as ligações sigma e as ligações π. Então não esquece de ficar ligado no próximo vídeo. Então é isso, galera, a aula de hoje. Deixa aí nos comentários se você gostou da aula ou do vídeo, o que é que pode acrescentar, quais são as próximas aulas que vocês desejam ver. Clica no like para ajudar. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais. Tchauzinho e até a próxima!